Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa semana de psicologia. Hoje temos a roda de conversa sobre psicologia e povos indígenas. Gostaria de relembrar, para que todo mundo verifique direitinho se o seu credenciamento está certo tanto no evento quanto na atividade, pois as pessoas que nós não conseguirmos credenciar não receberão o certificado ao final da semana. Como palestrantes hoje temos a Wanda Ortega Witoto, da etnia Witoto, do Alto Solimões, da aldeia Colônia, município de Amatura, formada em técnica de enfermagem, atua na Fundação Alfredo da Mata, em Manaus. Acadêmica de Pedagogia na UEA, faz parte da coordenação dos estudantes indígenas do estado do Amazonas. Meian e articuladora política da AUAS, Associação dos Itoto do Alto Solimões. Samela Sateré Maué, que aparentemente não vai poder comparecer hoje, indígena, estudante de biologia na UEA, é associada na Associação de Mulheres Indígenas Sateré Maué e participante do movimento dos estudantes indígenas do Amazonas. Marcelo Calegari, psicólogo, mestrado e doutorado em psicologia social, professor adjunto da FAPESI e docente permanente do PPG Psi UFAM. E Neirivane Barros, palestrante, psicóloga referencial técnica em saúde mental no Distrito Sanitário Especial Indígena, área de abrangência Alto Rio Purus. Passo agora a palavra aos palestrantes. Bom, então me cabe aqui o papel de mediador, né, nesse evento. Quero parabenizar a todos e Samela, não sei assim como pronuncia, ela está entrando, já já ela vai entrar, né, Annelise? E temos então também aqui a Neirivane, também outro dia a gente já andou conversando, e, e a Wanda Ortega Witoto, né? Qual de vocês quiser começar a falar, pode se sentir à vontade aí. Quem chegar primeiro. Bem, eu queria fazer minha fala após as indígenas, né? A gente tem duas indígenas na lista, né? Acho bem interessante a gente estar ouvindo elas primeiro. Mas elas já estão na sala, Marcelo? Só a Wanda. Ah, tá. Você quer iniciar, Wanda? Eu acho interessante um bate-papo falando de povos indígenas, né? Fosse iniciada por uma pessoa que tenta... Não tem ninguém aqui nessa sala, eu aposto, com maior domínio que você, né? Você e tem a outra colega também, né? Que é indígena. Mas, primeiramente, eu queria agradecer o convite mais uma vez, viu, Marcelo? Ao fã. Meu nome é Neirivane Barros, como já foi apresentada, né? E para mim vai ser um dia, uma noite aqui de grande aprendizado, esse bate-papo, essa troca com vocês. Wanda, se você se sentir confortável. Posso começar, né? Primeiramente, também eu quero agradecer o convite, né, de estar participando. Eu não sou psicóloga, né, como já foi apresentado, eu sou formada em técnica de enfermagem e sou acadêmica de pedagogia, né. A gente espera que as contribuições que a gente traz, elas partem de um lugar de vivência dentro daquilo que a gente entende, a gente não entende como psicologia, né? Mas o nosso modo de vida, ela atende alguns questionamentos dentro da psicologia. E eu começo falando, né, dessa psicologia ocidental. Por exemplo, eu estou dentro de uma academia, né, que é a UEA, e como pedagoga, a gente estuda 3 psicologias. E em nenhum momento dessas 3 psicologias que eu estou tendo contato, ela atende às especificidades dos indígenas, né? Então, assim,
eu fico fazendo uma reflexão disso, porque todos os profissionais da área de psicologia que atendem, por exemplo, dentro de algumas comunidades indígenas, a maioria é não indígena, né? E a gente tem algumas experiências com alguns profissionais que, assim, por desconhecerem um pouco da nossa cultura, né, traz um fazer da pedagogia que às vezes não atende dentro da nossa comunidade. Então, esse era um primeiro ponto que eu gostaria de trazer, né? Que a psicologia ocidental ela está longe de contemplar as especificidades dos povos indígenas. Hoje temos vários profissionais que atuam, né, dentro das nossas comunidades, como a colega que vai falar aí, tem essas experiências, né? Mas, mesmo tendo esses profissionais atuando lá, nós ainda temos muitas barreiras, né, dentro desse campo. E aí a gente fala, a psicologia, eu fico pensando, né, o que é a psicologia em si? Diante do que eu já li, diante do que esse contato dentro da universidade. E eu penso que a psicologia nada mais é do que o nosso modo de vida. E o modo de vida indígena, ele tem vários caminhos, né? Quando se fala de povos indígenas, a gente vai ver a diversidade de povos que existem no nosso país e no mundo, que torna a vida de um indígena muito, muito singular. E essa singularidade, por vários campos da ciência, ela não é observada, ela não é respeitada, né? Nós vivemos, enquanto população indígena, dentro de um processo histórico de 520 anos de muita negação, negação de direito, negação de reconhecimento, negação aos nossos territórios, negação à nossa própria vida, né? Porque desde o processo de colonização, quando a história traz a chegada dos portugueses nos nossos territórios, né, que a gente não compreende como uma chegada, mas como uma invasão dos nossos territórios, e que nada foi descoberto aqui, né, porque aqui já se habitava há mais de 10 mil anos essas populações. Alguns historiadores falam que havia mais de 10 milhões de pessoas indígenas vivendo nesse território e que durante esse processo de colonização foi extremamente dizimado, né? E até hoje a gente continua vivendo esses processos colonizadores. E quando a gente vai pensar nesse modo de vida dessas populações que não são respeitadas, que são perseguidas, que são mortos porque eles têm esse modo de vida diferente, um modo de vida diferente de pensar, de se relacionar com as coisas, a gente vai perceber essa vivência que essa psicologia ocidental ela conceitua, né? Então, para nós, a psicologia ela é o nosso modo de vida, é o nosso modo de pensar e que vai norteando a nossa vida. E dentro disso, por conta desses conflitos que existem, por conta desse processo de colonização, uma vez que não se reconhece a identidade do indígena, uma vez que se nega os seus territórios, que viola os seus territórios, vai se gerando vários problemas dentro dessa sociedade. Problemas sociais, conflitos, mortes, a aculturação, né? A perda da identidade, e que se você for analisar, ela vai trazendo doenças, né? Não só pelo contato
contato com o branco que trouxe as doenças para dentro dos nossos territórios, que dizimou várias pessoas, mas também vai sendo criado outras doenças da psique humana. Por exemplo, eu ainda não vi um estudo que hoje relaciona as doenças que o indígena tem dentro dos seus territórios, né? Por exemplo, eu não tenho acesso a esses dados de uma forma quantitativa, qualitativa, que diga, olha, hoje as populações indígenas têm desenvolvido essas doenças e por que elas têm desenvolvido essas doenças. Nós não temos, né, esses tipos de dados. Uns estudos relacionados a alguns fatores, né, que têm desenvolvido certas doenças dentro dos nossos povos, assim, tanto psicologicamente como do corpo mesmo, né? Problemas físicos até. E quando a gente vai olhar para esses dados, a gente vai ver o quanto está relacionado com os nossos territórios. Porque se o índio não tem um território protegido, não tem um território de sua referência, porque quando você não tem um território, você também perde a sua identidade. E hoje os grandes problemas que nós temos, por exemplo, como o alto índice de suicídio nas nossas comunidades, que você for pesquisar, é alarmante, né? Na verdade, não tem dados muito concretos, né? Mas o índice de homicídio dentro das nossas comunidades é 29%, sendo que na população branca é de 9,7%. Então, nós temos um índice de suicídio muito grande dentro das nossas comunidades. A não ter uma referência de território, você vive em dois mundos completamente diferentes e que você fica norteado, muitas vezes, de estar em um não se sente acolhido. Isso vai gerando vários problemas na mente. E, assim, esse número de suicídio, por exemplo, se dá em pessoas muito jovens, né? Entre 12 a 20 anos nas nossas comunidades. Então, é esse momento de transição da fase de adolescente para uma fase adulta que ocorre esse suicídio dentro das nossas comunidades. E, assim, a gente conversando com vários parentes que estão dentro da academia, né, porque a gente já fez alguns encontros dos estudantes indígenas dentro. O problema de alcoolismo, que é muito grande dentro da nossa comunidade hoje, tanto da juventude como dos nossos mais velhos. E, assim, a gente pensar o que está acontecendo com o nosso povo, esses problemas que estão sendo desenvolvidos, né? E eles vão se perpassar por essa questão do território. Outro grande problema é a entrada das igrejas dentro dos nossos territórios. Isso também tem contribuído muito para que a gente negue a identidade, porque as igrejas entram dentro dos nossos territórios e dizem que a nossa cultura, como lá naquele processo de colonização, que diziam que a gente não tinha alma, que a gente era como animais, né, que não tinha espírito, que precisava de uma alma para ser salva. Hoje esse processo está muito intenso dentro das nossas comunidades. O pastor vai lá, na verdade, são mais pastores, né, dessas igrejas pentecostais, que vão lá e dizem que o ensinamento do ancião lá está errado, que a cultura dele é diabólica, que os rituais dele são satânicos, que ele não precisa mais pintar o corpo, que ele não precisa fazer seus rituais e que ele tem que obedecer a palavra de Deus, que é a Bíblia, e não o velho que ensina tudo a questão da cultura, da língua e tudo mais.
Então, assim, temos alguns fatores que têm trazido muitos problemas para dentro das nossas comunidades, para dentro da nossa sociedade enquanto indígena, né? E isso tem gerado muito conflito também internamente entre os anciãos e os jovens. Nós temos experiência no Alto Solimões, eu sou lá do Alto Solimões, e temos uma relação muito próxima com o meu povo, o Itoto. E, assim, tem aldeias que os jovens mataram os anciões, porque os anciões estavam, tipo, pegando no pé, né? Assim, para não beberem, para não fazer uso de droga, porque as comunidades que estão ali na tríplice fronteira têm um contato muito próximo com as drogas, o alcoolismo, e, assim, os mais velhos querem orientar e a juventude não quer mais ouvir. Então, tudo isso tem gerado muitos problemas dentro da nossa comunidade, né? E essa questão de estarem nesses dois mundos, né? Não é muito fácil. Você, por exemplo, tem muitos jovens dentro da universidade que, assim, o preconceito é muito grande dentro desses espaços da universidade. Não é fácil o indígena estar dentro da universidade, aquele lugar nos nega o tempo todo, né? Você tem que ser muito forte para sobreviver dentro da universidade com essa identidade firmada. Porque é muito fácil você entrar enquanto indígena e se esconder lá dentro. Você sai, que é uma maravilha. Mas quando você se afirma enquanto indígena, não é muito fácil, né? Não é nada fácil, na verdade. Então, a gente, assim, vê o quanto os indígenas têm esses desafios dentro da academia, dentro do seu dia a dia, né? E, por exemplo, hoje, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós tivemos muitas perdas, né? Somos quase 700 indígenas mortos no Brasil, e você comparar com 100 milhões, você pode até 100 mil populações que já morreram, né? 100 mil pessoas que já morreram, é um número menor. É um número que você pode dizer, mas não morreu tanto indígena assim. Mas quando morre um indígena, por exemplo, o meu povo aqui no estado do Amazonas, que o meu povo não é daqui, o meu povo é colombiano, mas tem um pequeno grupo aqui no Brasil, no Alto Solimões. Somos 100 famílias, o Itoto, no Amazonas. Se um ancião nosso morre, por exemplo, nós temos 3 anciões que são falantes da língua Witoto. As outros parentes não são falantes de Witoto. Se um parente desse morre, desestrutura toda essa sociedade que tem esse número reduzido. Então, é um impacto muito grande, né? Então, assim, as perdas dos nossos mais velhos, foram eles que estão morrendo, né? São os nossos mais velhos. É uma perda tão grande que, assim, a gente fecha os olhos e não consegue perceber, por exemplo, que o cacique geral daqui se foi, que os nossos anciões do Alto Rio Negro, que vários anciões do povo Cocama se foram. Então, é uma perda muito grande, sabe? E como que a gente sobrevive a tudo isso, né? Diante de tantas perdas, de tantos ataques que a gente sofre no dia a dia, de tanto preconceito. Há 520 anos que nós resistimos a tudo isso. Nós já resistimos a tantas pandemias que dizimaram povos no nosso país, que trouxeram doenças, contaminaram nossas comunidades e que dizimaram muitos povos. Mas nós continuamos aqui. A gente reflete isso. Nós somos os povos mais resilientes, né? Essa é uma palavra que usam muito na psicologia, resiliência, e eu acho que nós representamos essa resiliência como uma fênix que surge de onde você menos espera, né? Nós encontramos forças que até mesmo a gente não consegue perceber, porque durante 520 anos de tudo isso que foi produzido para a dizimação dos nossos povos, a gente hoje ainda continua aqui, né? Então, nós temos essa sabedoria, nós temos essa força interior que nos faz reguer nos reguer no meio de tantos desafios, né?
eu acredito nessa força ancestral que nós temos enquanto indígena, que também está conectado com essa força da natureza, que a gente se reconhece nela, né, nessa força da natureza, porque ninguém resiste à natureza, ninguém consegue parar a natureza dentro dos seus fenômenos. Quando vem um terremoto, nenhum ser humano consegue parar. Quando vem uma catástrofe da natureza, porque ali ela está dizendo que para o homem parar, né, diante de tantas ações que a atacam, que a prejudicam, né? Então esses fenômenos ocorrem. E eu acho que assim somos nós enquanto indígena, né? Quando a gente acha que é o nosso fim, a gente consegue também ter essa força que nem a natureza e se manter vivo, né? Se manter vivo. Então, são esses alguns pontos que eu queria trazer para a gente refletir dentro dessa psicologia, que a gente pense os nossos modos de vidas a partir da vivência dos povos indígenas, sabe? Essa questão de reconhecer o modo de vida indígena hoje, acreditamos que seja um caminho para que a gente consiga manter esse mundo, as pessoas vivas por mais tempo. E a defesa dessa cosmovisão de mundo dos nossos parentes, que mesmo com todo esse contato com a civilização, que nos afastou também dessa espiritualidade que a gente tinha maior com a natureza, porque hoje eu percebo também que os nossos povos indígenas, por conta desse contato com tudo, com outras culturas, ela também nos afastou dessa espiritualidade, de olhar para essa natureza como algo sagrado, como um rio sagrado. Então, esse contato também nos faz perder essa espiritualidade com todos esses elementos sagrados, que nos fortalece enquanto seres humanos, porque todo esse desenvolvimento que a gente ouve, tanto discurso de desenvolvimento, esse desenvolvimento todo, essa globalização toda, ela nos separa da natureza, ela nos faz ver a natureza como coisas que eu posso ir lá na natureza, tirar tudo que ela tem para me oferecer, e assim, cosificou tudo. A natureza é uma coisa hoje que a gente pode ir lá, tirar tudo e só para quando ela não te der mais nada. Então, todo esse desenvolvimento econômico, o progresso, todas essas coisas aí, que é para desenvolver o mundo, ela não é bom, né? Ela não traz coisas boas, ela nos afasta da natureza, ela nos separa desse sagrado. E assim, eu percebo que muitos povos indígenas também se afastou dessa natureza como um elemento sagrado, desculpa. Então é isso no momento. Depois eu retomo. Bom, muito grato pela fala, assim, bem assim, esclarecedora e instrutiva também para todos os presentes. Eu vou, então, passar a palavra para Samela, ou Samela. Samela, pode dizer como é que eu falo o teu nome direito? É Samela. Estão me ouvindo? Estamos. Samela. Olá, é Samela. Tá bom, bem-vinda. Ai, obrigada. Iheró, gente, Uitó Samela Sateré Maué. Sou Samela Sateré Maué, indígena do povo Sateré Maué, tenho 23 anos, estudo biologia na Universidade do Estado do Amazonas, junto com a minha querida Wanda, que nós somos amigas. E acho que não tenho tanta coisa para falar. Acredito que a Wanda, ela abrangeu a questão principal nas falas dela, que é a saúde mental.
a saúde mental é muito importante para a gente. Eu acho que seria o ponto principal, já que a gente quer falar sobre psicologia e os povos indígenas, ou psicologia indígena, é a saúde mental, porque os casos de suicídio entre indígenas, eles vêm crescendo a cada ano, e o Amazonas é o segundo maior estado em que os nossos jovens estão tendo esse comportamento. O primeiro é o estado do Maranhão, e a gente tem que levar em consideração, como a Wanda já disse, a nossa realidade, principalmente enquanto jovens, enquanto a gente está se descobrindo, enquanto o ser humano vive em conflito social entre a nossa cultura, conflito identitário entre a nossa cultura e o ambiente que a gente está. Então, acho que essas questões elas têm que ser muito observadas entre os povos indígenas e levadas em consideração, pois nós temos uma cultura, uma ancestralidade que não é respeitada, principalmente nesse governo que nós estamos enfrentando, em que os povos indígenas são muito mais hostilizados e vistos de forma preconceituosa. Nós temos que cuidar da nossa saúde mental. E acho que essas questões devem ser abordadas muito mais entre os jovens, porque há um conflito, sim, de identidade. Em uma matéria feita no ano passado, eles me perguntaram por que eu achava que há uma crescente no número de jovens indígenas que só passam por problemas como ansiedade, como depressão, e acabam vindo ao suicídio. E eu falei que acho que um dos maiores problemas seria estar como se estivesse entre dois mundos, em que você é indígena, em que você tem a sua cultura, sabe de onde você veio, tem a sua ancestralidade, tem um povo, tem uma língua, tem os seus rituais, onde você foi ensinado desde criança, desde que você aprendeu a falar que você é de um povo, que você tem a sua cultura, mas está em um lugar que isso não é respeitado, que isso não é levado em consideração, que isso é negligenciado e invisibilizado. E essas questões, elas devem ser levadas em consideração quando nós estamos falando em psicologia indígena. Eu acredito que isso seria um dos pontos cruciais, levando em consideração o tema, como a Wanda já disse. Então, eu acho que é basicamente isso que eu queria falar, era sobre a saúde mental dos jovens indígenas, dos povos indígenas, falar sobre os dados, né, que o Amazonas é o segundo estado com maior dados entre suicídios de indígenas, e a Wanda já contemplou muita coisa na fala dela, quando ela fala da nossa realidade, da nossa vivência na universidade, da nossa cultura, do roubo do nosso território, desde a invasão. Eu acho que são muitas coisas que, se a gente fosse listar, seria difícil não ter esses problemas, como essas questões de ansiedade, de essas questões de suicídio. Então, é isso, gente. Acho que não tenho mais tanta coisa a complementar. Tá bom, Samela, grato então, e eu vou passar a palavra para Neirivane. Taioaco. Vocês estão me ouvindo? Tá ok, né? Eu fiz questão, né, de primeiro ouvir as indígenas, né? Vanderlécia, Samela. A saúde mental nas aldeias, com os povos indígenas, é justamente isso, sabe? Que você estava colocando, Vanderlécia, até coloquei aqui, sobre a questão do respeito, né? Do que a gente mais bate na tecla, principalmente com as equipes de saúde, que, né, vão até as aldeias, que trabalham ali diretamente na ponta, o que a gente chama, né? Que entra ali todo mês para fazer os atendimentos, é essa questão. De quando eles saírem de casa, Marcelo, acho que vai lembrar muito do nosso outro bate-papo,
né? Quando a Vanderlei até começou a falar, eu me emociono, porque eu ouço isso diariamente lá nas aldeias, né? O que está acontecendo? Não vou chegar lá, eu psicóloga, na aldeia, impondo o que a gente vai fazer. Ah, a gente vai trabalhar isso, não é isso. Nosso trabalho é construído juntamente com os indígenas e com as equipes de saúde. E para as equipes poderem trabalhar a saúde mental nas aldeias, a primeira coisa que a gente fala nas oficinas, capacitações que nós já fizemos, esse ano está parado devido à pandemia, é a questão do respeito. Né? Respeitar a cultura, respeitar o modo de viver, a gente que tem que tentar emergir, né? Porque a gente não vai conseguir, né? Porque eu digo, não somos indígenas, mas compreender vocês, né? Respeitando vocês. Nós temos etnias que a cosmologia, que os rituais são muito presentes, mas muito presente mesmo. E eu fico muito feliz quando eu vou nessas comunidades que consigo ver. Até conseguir sensibilizar as equipes desse território, principalmente onde é muito presente a questão dos rituais, sabe, foi um trabalho assim doloroso, porque a psicóloga ficava um pouco como a louca, né? Mas como assim? A criança está ruim, não está melhorando, precisa sim tomar medicação, o médico precisa atender, mas ele estava sendo cuidado pelo pajé. Ele estava sendo tratado pela medicina tradicional, né? Então, isso, assim, há muitas divergências de ordem de juiz, conselho tutelar, entrar no meio, entendeu? Tentando desrespeitar a cultura, desrespeitar os rituais. Então, isso é uma coisa, assim, que a gente nós da saúde mental, muita cara a tapa, né? Tanto que tem enfermeiros, médicos, que até conseguirem compreender, entender, leva-se um tempo. Né? Não é da noite para o dia também. Imagina que quem entra para trabalhar na saúde indígena, nas universidades, a gente vê por cima, né? O que é psicologia, a matéria de saúde indígena, então, agora que está entrando na grade curricular, mas é algo muito superficial ainda também. A gente aprende mesmo, é o que eu falo para todo mundo que entra, né? Você vai aprender com os mais experientes e observe muito. Converse muito com os caciques, com os mais velhos, sabe? A gente consegue, assim, adquirir um conhecimento muito amplo, né? Eu costumo falar que eu mais aprendo com vocês, né? Eu digo com os indígenas, né? Do que eu tenho algo a levar. Até porque os povos indígenas, eles já trabalham saúde mental sem nem saber o que era saúde mental, né? E é algo assim que eu fico admirada, né? Psicólogo não pode ver 3 pessoas antes da pandemia, tá, gente? Não pode ver 3 pessoas reunidas que quer fazer uma roda de conversa. Tem coisa... O que tem mais presente nas aldeias? É o povo lá reunido. Se vão lavar roupa, as mulheres vão juntas. Se vão para o roçado, vai todo mundo junto. Se vão pescar, vai um grupo juntos. Então, assim, se as crianças estão tomando banho lá na beira do rio, acha a cor mais linda, quando a gente chega, é um monte de criancinha tudo junto, pulando, e não tem adulto, não. E ninguém morre, fica todo mundo vivo, né? Tudo bem. Então, os povos indígenas, eles já vêm fazendo esse trabalho, né? E aí ficou mais fácil, né, para a gente. O maior trabalho que a gente tem, de verdade, é para trabalhar com os brancos, né? Com as equipes de saúde, para tentar fazer essa sensibilização. Né? E até mesmo, eu digo, na esfera, né, como eu falei, juízes, promotores, conselho tutelar, para a gente trabalhar essa questão da conscientização. Quando eu iniciei meu trabalho, primeira coisa que eu fiz, conversar com o cacique, ouvir os pajés, ver como é que estava a comunidade, conversar com os jovens, saber o que eles gostariam que tivesse na aldeia que tinha antigamente, que hoje em dia já não tem mais. Né? Uma das falas muito presente foi a questão de aqueles onde a língua materna é muito presente, que nós temos aqui, né? Nós temos essas preciosidades de ter etnias que só falam a sua língua materna praticamente, né? Que inclusive é o povo Madirá, né? Madirá, Culina, que a gente chama, e eles queriam aprender o português. E eu fui atrás de saber o porquê que eles queriam tanto aprender português, né? E aí era onde eles começaram a colocar. Geralmente, quem trabalha como intérprete, para mim, que eu digo para mim e para as equipes em área nessa situação, são os agentes indígenas de saúde, né, que são nosso braço direito dentro das aldeias,
Tanto que quando as equipes chegam, é eles que repassam todo o relatório do que aconteceu, se houve algum óbito, se tem alguém doente, né? E é um indígena mesmo, né, essa referência. E ele sempre serve como intérprete. E aí veio a questão onde eu encontrei de cara a questão do preconceito que vocês sentem na pele, né? E aí eles começaram a relatar que eram muito enganados quando iam até a cidade para fazer suas compras, que essa etnia ela costuma ir uma vez ao mês, né, até a cidade, que são de voadeira, que é um barco que anda bem rápido, dá 8 horas de viagem, e quando chegam lá, às vezes são enganados até mesmo pelo agente, a pessoa lá do banco, né, o bancário. Então, assim, a gente começou a identificar diversas situações, né, mulheres sendo assediadas por brancos, né? Então, assim, às vezes bebe na cidade, o indígena vai, bebe cachaça lá na cidade, se derruba, como aconteceu uma vez, uma moto, tropeçou lá na moto, a moto caiu, já virou aquela confusão toda, né? Então, eles sabem que eles não são bem-vindos. Infelizmente, é uma realidade cruel, né? Sabe que não são bem recebidos na cidade e eu procuro trabalhar isso com eles, né? Para tentar eles olharem pelo lado positivo. Se o branco não te recebe bem na tua aldeia, vamos tentar trazer algo de melhor, algo resgatar o que vocês não fazem mais que faziam antigamente. Aí começava, né, a indagar. O que é que vocês faziam antigamente que não fazem mais? As danças, né? Assim como nós temos povos indígenas aqui que tem até, inclusive, grupos, né, de dança, que compõem suas músicas, que fazem rituais lindos e maravilhosos, nós temos também aqueles que perderam, sabe? Estavam muito desesperançosos, eu digo assim, porque eles estavam muito desanimados. E conversando, trocando uma ideia, né, fazendo todas as anotações, quando chega na cidade eu vou ver por onde eu vou começar, né? Aquele que quer aprender português, que tem vontade de ser igual a fulana, que é enfermeira, o ciclano, que é técnico de enfermagem. Como é que a gente vai fazer para melhorar essa educação nas aldeias? Porque a gente sabe que o ensino não é de qualidade, pelo menos aqui na nossa região. Infelizmente, essa é a realidade. Né? Então, para ele se tornar um médico, se tornar um enfermeiro, um técnico de enfermagem, ele precisa de um ensino de qualidade, né? Começa por aí. E aí, quando eu venho com essas anotações, que são esses encaminhamentos, aí a gente vai bater nas portas, né? Estado, município, Secretaria de Educação, FUNAI, né? Ninguém responde, a gente vai no Ministério Público Federal, olha, está acontecendo isso nas aldeias, a gente precisa da ajuda de vocês. Principalmente a questão do suicídio, que aqui, infelizmente, é uma região que nós temos, sim, casos de óbitos por suicídio. Inclusive, estamos entre os 16 distritos prioritários, infelizmente. Tivemos uma queda nos últimos 2 anos, né? Isso é positivo, mas temos muito a trabalhar para tentar zerar isso, porque é isso que é importante para a gente, né? Não ter nenhum óbito por suicídio. E aí vamos batendo de porta em porta. Não foi... No diálogo não deu certo, então, quando chega, né, uma procuradora federal chama para conversar e as pessoas vêm, né? Porque o suicídio é como a Vanderlei estava falando, não é só o suicídio em si. Você tem que trabalhar a questão da invasão dos territórios, que infelizmente nós temos, inclusive na minha última viagem à aldeia em maio, foi relatado que tem branco invadindo as terras indígenas, e eles, muito inocentes, ainda me perguntaram assim, Nerivane, que essa etnia chama o sotaque dele, né? Eu digo, é Nerivane, o nome que eles falam. Branco falou que a FUNAI autorizou construir casa e está construindo. Né? Eu digo, é mentira, a FUNAI não autoriza, a terra é de vocês, ninguém pode chegar aqui e construir nada. Né? Eu digo, não tem, é mentira. Então, você chega, vai, manda o documento para a FUNAI para verificar essa situação. Eles tinham feito uma derrubada para plantar, fazer o bananal deles, né? Onde esse branco foi lá, invadiu e estão construindo. Né? A FUNAI já foi acionada. Tem a questão da aculturação também. Em vários povos aqui da nossa região, hoje a gente não tem muito mais a questão do problema de... Tinha muito indígena que dizia, relatava, que tinha muita vergonha de andar pintado, que adorava andar pintado na aldeia, dar de cocar, usar suas pulseiras, mas que quando ia para a cidade retirava, porque via que era olhado, não era bem visto, né? Que fechavam-se portas. E de hoje jovens falarem que, eu tenho o maior prazer, hoje eu tenho o maior orgulho, e é o que eu falo para eles.
o brasileiro, ele pode até não dar valor à sua cultura. Eu digo, tem que vir gente lá de fora para poder valorizar o indígena, né? O que eu sempre falo, eu ganho para trabalhar com o povo, que tem pessoas que pagam absurdo para entrar dentro da aldeia, para vir até aqui, né, a nossa região, a região onde tem indígena, para estar conhecendo um pouquinho da cultura, né? Sobre a questão também da perda de identidade, né? Você colocou do alcoolismo, né? Por que esse povo está bebendo tanto? Por que esses jovens estão bebendo tanto? Né? E são essas as perguntas que a gente lança para eles, para ver o que está acontecendo. Por que estão tão desanimados, desestimulados, né? Então, para você tratar a questão do suicídio e do alcoolismo, você tem que ir como se fosse na raiz mesmo, né? Ver qual é o problema. E geralmente o problema não é só o psicólogo que vai resolver. Geralmente não é. Não tem como a gente resolver sozinho. Porque é um problema que envolve todo mundo, né? Envolve a esfera estadual, federal, municipal, tudo que é secretaria, RAPS, né? Aqui, ainda bem que a gente tem uma boa parceria com a rede de atenção psicossocial do município, né? Tanto que tem algum problema no hospital, alguma dificuldade, o indígena está resistente, quer fugir, não quer ficar no hospital. Os colegas ligam, né? Porque aqui é um município pequeno, né? Rio Branco não é tão grande assim. Então, você conhece praticamente todo mundo da rede, né? Então, Neirivane, teus índios estão querendo fugir. É desse jeito assim, sabe? E sabe que quando mexe com eles, eu fico bem brava, né? Quando chego lá, que eles não são bem atendidos, né? Que você vê, infelizmente, muito presente, mesmo a equipe, às vezes, de hospitais, vendo que tem alguém da Casa de Saúde Indígena que todo dia faz visita para acompanhar esse indígena, de ser totalmente negligente. Infelizmente, a gente vivencia muito isso. E é algo que dói muito, porque para o indígena chegar aqui na cidade para fazer um tratamento é uma dificuldade, porque é longe. É longe, pega sol, pega chuva, vem embarcações que não têm cobertura, né? Então, assim, para você chegar até aqui e não ser bem atendido, e isso fecha muitas portas, principalmente para o povo Madhá, como eu estava falando, que eles têm uma língua materna muito presente, tem os rituais muito presentes, eles só vêm até a cidade para fazer tratamento quando já passou pelo pajé, muitas vezes, né? A maioria das vezes. Passou pelo pajé, viu que não deu certo, aí eles recorrem, né, à nossa equipe. E é o que eu sempre falo para eles, tem doença que é do branco, tem doença que é do índio, e tem doença que dá para a gente trabalhar juntos. Eu converso muito sobre isso com eles e com as equipes. Vamos trabalhar juntos? O que é que você acha, Pajé? O que é que você acha, Cacique? A criança está desidratada, se ela permanecer dessa forma, tudo é questão de conversa, gente. É você conversando. Tanto que, assim, tem equipes que falam, eu não sei o que acontece, eu já fui lá, falei, ele não deixa levar a criança, ele não deixa encaminhar a criança. Já aconteceu isso quando eu estava em área, porque eu fico na cidade, fico nas aldeias também, né? E aí de chegar lá no outro dia, conversar com a agente de saúde, conversar com o pajé, explicar, sabe, vamos trabalhar juntos. Se a gente trabalhar juntos, há uma possibilidade da criança sobreviver. Se a gente não trabalhar juntos, infelizmente, né, essa criança pode vir a óbito. Se vir a óbito, o que acontece? Vocês ficam como, a gente fica triste. Eu digo, pois vamos trabalhar junto para a gente tentar recuperar, ver se essa criança, né, a gente consegue restabelecer a saúde dela. E aí, naquele bate-papo, sente a confiança, né? Então tá bom. Então vou deixar, sabe? Isso aí para mim já valeu, meu Deus do céu. E não sou eu digo assim, tem os enfermeiros, tem toda uma equipe lá na ponta, né? Muitas vezes tem dificuldade de enfermeira ligar chorando, onde pega sinal, porque a maioria das nossas aldeias não pegam sinal de internet, não pega celular, nada, a gente fica incomunicável. E onde pegar celular, Neirivane, eu não sei mais o que eu faço agora na época do Covid. O paciente está resistindo, ele não quer ir, não quer ser encaminhado, ele vai vir a óbito, né? Eu disse assim, olha, a gente não pode pegar a força, né? Se ele está dizendo que ele não quer ir até a cidade, é doloroso para a equipe, às vezes, respeitar, que eu digo, conseguir compreender, né? E aí eu sempre coloco, eu digo assim, se fosse você, se fosse seu filho, se fosse sua mãe, que não quisesse ir de jeito nenhum, e você também não quisesse que sua mãe fosse, alguém fosse lá e arrancasse, como é que se sente, né? Eu acho assim, eu gosto de dar exemplos bem claros, para a pessoa poder conseguir sentir, porque eu entendo que quando você vai se formar, você faz um juramento, né?
E aí eles questionam muito isso. Ah, mas eu fiz um juramento, o paciente vai morrer? Não, já aconteceu de um adolescente vir a óbito, a gente estando em área, e aí a casa da paciente está bem próximo onde a gente estava, na unidade básica de saúde. O que aconteceu? A gente chegou, eles pegaram essa paciente e levaram para o final da aldeia para esconder. Porque eles estavam tratando ela, né? O pajé estava tratando. Quando eles resolveram pedir ajuda, a paciente já estava já praticamente morta. Quando eles pediram socorro, que a gente chegou até o local, o paciente tinha morrido, a adolescente tinha falecido. E o médico que estava com a gente, era a primeira viagem dele nessa região. E ele ficou, assim, indignado, assim, triste por ter perdido a paciente, né? E eu falei para ele, eu disse assim, olha, doutor, é o seguinte, a gente tem que... Isso é uma das coisas que a gente tem que mais trabalhar com as equipes. A gente tem que respeitar. Eles estavam tratando com a medicina deles, eles estavam tratando com os médicos deles. Quando eles pedirem a nossa ajuda, a gente entra em ação. A equipe vai lá, aconselha, não é deixar jogado, não. Mamãe, ó, principalmente crianças, né? Desnutridas, crianças que às vezes pegam infecção, né? E logo, logo a gente sabe que descompensa, né? Orienta e fica ali, tá? Quer, aceita ajuda? Opa, estamos aqui para ajudar. Mas não passar por cima, sabe, gente? É uma coisa assim que tento bater muito na tecla, né? E eles, vocês quando confiam em alguém, como a Vanderlei, você estava falando, os indígenas, os adolescentes e jovens não querem mais ouvir os mais velhos, e isso é muito verdade. Eu lembro uma vez a enfermeira me ligou e disse, Nerivane, tinha tido um óbito por suicídio. Aí ela disse, Nerivane, está todo mundo desesperado aqui na aldeia. Era até um conselheiro de saúde, ele falou assim, manda chamar a Nerivane, manda chamar a Nerivane. Nerivane, jovem escuta Nerivane, jovem não me escuta. E esse conselheiro, ele era uma das pessoas que mais bebiam na aldeia. E eu sempre, quando conversa com ele, eu falava que ele era um espelho para aqueles jovens, né? Digo, você é um espelho para aqueles jovens. Eu não estou dizendo que você não pode beber, mas tentar beber com moderação, tentar beber menos, você tem que dar o exemplo para os jovens. Se você você está cobrando uma coisa para o jovem que você não faz, como é que eles vão te respeitar? Você vive caído bêbado na aldeia, né? E ele foi uma das pessoas que ele parou realmente de beber. Eu não pedi para ele parar de beber. E uma vez ele me falou assim, ele ficou tão chateado que os jovens tinham roubado uma cachaça e tinha ido beber na mata. Ele disse assim para mim, Nerivane, eu parei de beber, eu vou deixar de ser conselho, porque eu fiz tudo isso e jovem não para de beber, né? E eu disse para ele, isso é um trabalho de formiguinha, é da noite para o dia que eles vão mudar, né? Então, assim, é muito bom, gente. Marcelo, me freio que você sabe que quando eu começo a falar, para parar é difícil, mas assim, só para me finalizar. Então, finaliza aí, a gente abre a conversa, então. Tá, vou só finalizar com a questão quando eu falei que os indígenas fazem psicologia, ó, saúde mental dentro das aldeias, antes da gente sequer pensar em fazer psicologia, né? Com a questão dos rituais, das danças, gente, dos artesanatos, né? Dos artesanatos, das pinturas, das cantorias, até mesmo ali quando as mulheres estão lavando roupa. Então, assim, isso tudo serve para fortalecer, né? Dentro da aldeia, serve como terapia ocupacional. Os campeonatos de futebol, faça chuva, faça sol, e eles gostam de jogar futebol naquele sol de 1h da tarde, que aqui é quente igual Manaus, sabe? Eles estão lá, né? Então, eles têm a rede deles, né? E a gente veio para aprender e para tentar levar um pouquinho do que a gente aprendeu também, né? Agregar junto com os indígenas. E muito obrigada. Beleza, Nerivane. Eu vou fazer só um comentário rápido aqui. Também essas falas bem importantes. A Wanda estava dizendo, de fato, há uma grande crítica da psicologia feita por algumas pessoas já, né? De que ela não contempla povos, assim, que não sejam aqueles europeus norte-americanos, assim. E a gente mesmo no Brasil, como se a gente fosse exatamente igual a essas outras culturas, a gente já está vendo que não é, né?
E aí tem um movimento mundial, que são só algumas pessoas, não é assim um grande movimento, é um movimento pequeno, assim, né? De pessoas que já vêm tentando pensar uma psicologia indígena, né? E essas pessoas, em geral, são oriundas dos próprios povos indígenas, ou alguns, assim, que estão trabalhando com eles. Aqui na América Latina, eu tenho conversado mensalmente, em umas reuniões virtuais também, com pessoas que estão já querendo escrever alguma coisa. Estou até ajudando a organizar uma obra de pessoas de vários países pensando uma psicologia feita pelos povos indígenas aqui na América Latina, né? E então está começando alguma coisa, mas ainda até chegar nas graduações ainda vai demorar um tempo, né? Assim, então porque precisa as pessoas escreverem, aí depois os professores precisam se informar, digamos assim, né? Aí eles precisam ensinar para os alunos precisam se formar e começar uma prática diferenciada, né? Então, até que isso comece, ainda vai demorar, mas já, digamos, já iniciou, né? Até coloquei aí um link de um trabalho que publiquei aí com um aluno e 2 indígenas tucanos, né? Que eles, o João Paulo, do Bassaricoí, né? Que tem aquele centro de medicina indígena, e o Dagô, a gente trabalhou junto e escreveu esse texto. Foi em inglês porque eles estavam, assim, precisando lá para pós-graduação deles tal. A gente vai ver se disponibilizam uma cópia em português para quem pedir, né? Mas também já é um começo, né? De falar de uma psicologia apropriada, né? Só que é que nem eu digo, assim, a apropriada mesmo tem que partir de estudantes indígenas, né? Aqui Exatamente. na FAPSI, eu não sei, pelo menos até o ano passado não tinha, né? E aí, no nível de pós-graduação também, a gente já abriu cota para indígena, já faz uns 3 anos, esse ano também tem. Estamos esperando aí o pessoal prestar e ter uma cota garantida para o indígena, né? E para poder se formar um mestre, doutor, para ser professor indígena, digamos assim, né? Para poder ensinar o branco, né? Porque o próprio indígena, que nem foi falado, assim, ele já tem esse conhecimento, né? Aí o importante é organizar para, digamos, nós saber, assim, né? Para formar as pessoas para trabalhar da maneira mais adequada. Bom, então vamos abrir a palavra aí para quem quiser fazer alguma pergunta, um comentário, e a gente circular a palavra nessa roda de conversa. Pode alguém perguntar aí, gente. Tá aberto aí a palavra. Oi, pode falar por aqui, por áudio mesmo? Pode. Alô? Boa noite, gente. Boa noite, Marcelo. Pode. Samila, Saterê, Vandercleia, Neire. Obrigado pela fala de vocês. Tô muito feliz assim, de ver esse movimento. Eu lembro do Marcelo falando nas aulas de psicologia comunitária, levando o João Paulo, levando a gente para a comunidade na cidade, né? Então, é um movimento muito bacana. Até hoje tem um impacto muito grande em mim. Então, eu estou fazendo uma pesquisa com isso, então acho que depois seria legal continuar esse debate em outros espaços. Mas eu queria fazer uma pergunta, acho que mais específica para Neire, porque ela está nesse contexto dos D6, né? Assim, você fala um pouco sobre como a equipe de saúde enxerga o psicólogo e às vezes tem essa dificuldade de entender por que para uma certa comunidade tem essa relação com a saúde, e aí você fala o que para mim parece assim, uma posição de ponte, né, que o psicólogo tem que fazer entre a comunidade e a equipe de saúde, entre esses tipos de conhecimentos diferentes. Então, eu queria te perguntar, assim, como que você acredita que o psicólogo é visto pelo indígena? Né? Como que essa figura do psicólogo é vista nas comunidades, né? Assim, da sua experiência mesmo.
Obrigado. Por nada, é Lucas, né? Isso. Lucas, essa fala... Primeiro que eu nem me apresento, porque não sabe o que é psicólogo. Se eu falar que é psicólogo, eles vão achar que é um enfermeiro. Eles chamam todo mundo praticamente de enfermeiro, né? Eu tentei explicar várias vezes o que era um psicólogo, mas eu vi que para eles não fazia sentido. E para responder a tua pergunta, essa situação... Um exemplo é a situação quando a enfermeira me ligou, que houve um óbito por suicídio, e que o conselheiro pediu para ela que eu fosse até a aldeia, né? Esse dia eu não dormi, porque assim eu senti uma responsabilidade, uma confiança muito grande, e a forma com que eles me veem é como se eu fosse realmente ajudá-los a resolver o problema, e a maioria das vezes não está nas minhas mãos, né? Outro exemplo, na escola, onde eu cheguei na aldeia e tinha dado um temporal e tinha levado o telhado da escola. E eles falaram, Nerivane, anota aí, que eles, né, psicóloga só anda, aí, ó, só na fala da Samila, né, anotando. O telhado da escola, o telhado da escola voou, tem como consertar o telhado? Nerivane, a merenda não tá vindo da escola. Nerivane, o paciente não quer ir para casa do índio, não quer ir para a cidade. Então, assim, é uma relação, eu vejo, de amizade, de confiança, né, que eles sentem. Aos que já têm, assim, que eu digo, um entendimento mais amplo, eles conseguem, sim, identificar. É tanto que hoje eu estou fazendo acompanhamento, tem indígenas que tem uma estrada que ela pega sinal, que fica na boca do Acre do Amazonas. Uhum. E eu estou acompanhando, tem um jovem, né, que ele está precisando de atendimento psicológico, já psiquiátrico. Então, assim, a gente vem dando esse suporte e ele já consegue entender o que é um psicólogo, o que é um psiquiatra, né, quando realmente precisa. Então, assim, a gente está falando de 7 etnias, 7 povos, né, cada um tem a sua concepção. Então, com cada um eu tenho trabalhado de uma maneira diferente. Alguns me veem pelo que eu sinto, e até pelas falas que eu coloquei aqui também, como uma enfermeira que consegue ajudar e levar a voz deles, trazer, né, o recado deles, encaminhamentos, como tem outros povos que sim conseguem entender que eu sou psicóloga, uma profissional da saúde, né, que trata das emoções, tanto que uma indígena recente até, uma médica que fez esse encaminhamento. E aí, quando eu, em conversa com a paciente, eu fui, né, até o município, conversei com a paciente, até a aldeia, e aí a paciente olhou para mim e disse assim, a indígena, ela disse, meu Deus, doutora, e chorando, né, e disse assim, eu tentei explicar isso há 7 anos e ninguém conseguia me entender, há 7 anos, né? Não são 7 dias nem 7 meses. A senhora consegue entender. E eu tinha marcado uma outra conversa com ela no dia seguinte, e quando eu cheguei, eu me deparei com 5 mulheres, ela e mais 4 mulheres. Aí ela disse, doutora, eu chamei, eles têm o costume, eu digo assim, de chamar de doutora, eles acham que todo mundo é enfermeiro ou doutor, né? Eu chamei elas porque eu falei para elas que a senhora consegue entender o que a gente sente, né? Então, assim, são várias interpretações, né? São interpretações, cada povo ele consegue interpretar de uma forma. Entendi. Poxa, obrigado. Legal. Por nada. Eu vejo também a Wanda e a Sam, ela podem falar o que elas imaginam, Não, que as por pessoas favor. também falam dos psicólogos, né? Ninguém melhor, olha aí. Digam assim, diretivo mesmo, que é para nós poder entender bem. Na verdade, eu nunca fui num psicólogo, né? Nunca atendi por psicólogo assim. Eu tenho amigos psicólogos, porque eu sou da área de saúde também, né? Eu atuo na Fundação Alfredo da Mata e lá tem um psicólogo. E é uma pessoa que eu gosto muito de conversar, assim. Eu acho uma pessoa muito leve e consegue ter um bom diálogo, assim, com ele, né? Mas, assim, já presenciei algumas situações, por exemplo, o que a Neirivane está falando, né? Quando se estabelece uma relação de confiança com um não indígena, é a coisa mais linda de se ver.
porque você é como é a única esperança daquela pessoa, entende? Então, quando eles te enxergam e quando se estabelece essa relação de confiança, porque é na convivência que isso vai sendo construído, né? Tipo, é na tua experiência, aquela troca do dia a dia ali, porque os nossos povos são muito desconfiados. Eles são muito desconfiados das pessoas que estão nesse espaço, que não fazem parte desse ciclo do dia a dia deles, né? Por exemplo, os profissionais de saúde. Há uma resistência muito grande, principalmente por essa questão de levar para um hospital, de transferência, há uma resistência muito grande dos nossos povos. Eles têm muito medo dessa palavra hospital e essas coisas, remédio, tudo isso é muito ainda assustador. Imagina essas pessoas que assim têm pouco contato, que não vêm muito na cidade. Então, para isso, tudo é uma coisa de outro mundo mesmo. E aqui, por exemplo, no Parque das Tribos, onde eu estou, que é no meio urbano, né? Nós estamos na área periurbana de Manaus, esses povos já têm contato com tudo isso mais no seu dia a dia. Nessa pandemia, onde eu estava cuidando deles, por exemplo, assim, tinha uns que eu não conseguia levar para o hospital, precisava de muito diálogo, mesmo eu sendo parente, mesmo eu sendo indígena, cuidando deles ali, me conhecem de muito tempo, eles temem muito o lugar do hospital. E eu tinha que garantir a eles o retorno deles, porque eles estavam com medo de ir e morrer no hospital. Né, de que não, se você prometer para mim que você vai me trazer de volta, eu vou com você para ir tomar o remédio, para ver como é que eu tô, porque aqui nós não somos assistidos pela CESAI e não tem unidade básica nem do município, de nenhum lugar. Então nós somos assistidos na cidade, né? E nesse momento foi bem difícil isso, assim. Aí eu entendo a fala da Neirivane, né? Quando eles enxergam ela como a solução, é porque se estabeleceu uma relação de confiança que eu enxerga ela como essa esperança, né, de resolver todos esses problemas que aparecem lá. Isso é muito importante, porque diante dessas resistências que muitos dos nossos povos têm para essa questão da saúde, de cuidado com a saúde, essa relação ela é o que ameniza todos esses conflitos, né? Então, estabelecer essa relação, mas é o que a gente, assim, esse respeito que tem que ter para com esses povos, né? Respeitar essa cultura, esse modo de viver ali e não impor aquilo que você estudou, né? Mesmo que seja a sua profissão, você respeitar aquele modo de vida, ela é muito importante. Por exemplo, aqui em Manaus, se criou a ala indígena, mas o pajé não podia benzer o parente. A gente até entende que o momento de pandemia não podia entrar ninguém, mas assim, o parente sozinho lá dentro foi uma das piores coisas vivenciadas pelos nossos parentes, sabe? Aquele isolamento de nenhum parente ir lá. Agora, tu imagina isso, como é que fica a cabeça de um ser humano que vem da aldeia, não fala a sua língua, não tem nenhum profissional da área ali que fala a sua língua, ele está sozinho lá. Então, assim, a gente vivenciou muitas situações aqui em Manaus, por exemplo. O Paulo Barreto, que teve vários parentes lá internados, não pôde entrar com a medicação tradicional, né? Ele foi barrado na entrada. Não tinha profissionais de saúde indígena lá dentro. Foi contratado depois de muita mobilização nossa para que tivesse alguém lá indígena recebendo os parentes. Contrataram um médico apenas, para atender a demanda na ala indígena. Não tinha técnicos de enfermagem, nada, nenhum parente indígena, assim, só tinha um médico mesmo do povo Mura, que foi atendido lá. E, tipo, tinha mais de 1.000 pessoas contratadas dentro da ala indígena e nenhum parente indígena, assim, que já nós temos profissionais, nós temos assistente social, nós temos nutricionista, nós temos médico, nós temos enfermeiro, psicólogos eu ainda não conheço, né? Eu estou vendo os parentes em formação ainda de psicologia, conheço alguns parentes que estão estudando psicologia,
Manaus tem, viu? Manaus tem Eu sei que Horizon. tem. Eu sei que tem. Eu só conheço ainda em processo de formação, né? Mas, assim, há realmente uma dificuldade muito grande ainda para ter esse atendimento mais como é que eu posso falar? Diferenciado que a gente fala, né? Porque a nossa luta muito por que tenha esses profissionais diferenciados. A gente não questiona que tem os brancos. Isso não, porque vocês sempre estiveram lá. Agora, o que nós queremos é que esse profissional tenha essa sensibilidade, tenha o conhecimento de cada povo, aquele povo que ele está atuando, ele busque conhecer aquela cultura, aquelas vivências, porque aí se estabelece essa relação de confiança que vai contribuir para ele desenvolver o trabalho dele e contribuir com a melhora da saúde e a qualidade de vida dos parentes, que é o que mais importa para a gente, sabe? É esse cuidado com a saúde, com a vida dos nossos parentes. Então, acho isso fundamental. Com licença, a Esther Mello também fez uma pergunta aqui. Eu posso ler para vocês? Pode. Boa noite. Sobre a questão indígena e o suicídio, eu sempre tive uma dúvida enorme de como nós, não indígenas, podemos contribuir com essa questão, sabendo que existe uma cosmologia em relação à morte. Até porque cada etnia tem a sua cultura e conhecimentos sobre. Então, como tentar reverter essa situação do suicídio indígena, considerando a cultura de cada etnia? Então, como eu falei, né? É fortalecendo os laços dentro da própria comunidade. Fortalecendo o quê? Não é que eu vá impor, né? Que eles consigam ver se a cultura deles é fundamental mesmo, se o que eles não estão fazendo mais, se é os rituais, se são as danças, se é o artesanato, seja o que for, se vale a pena resgatar isso. É isso que a gente tenta trocar. Se está faltando alimentação na aldeia, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? E aí a gente vai atrás das parcerias, né? A gente vai batendo de porta em porta. A questão da educação, né? Estão estudando, como é que está a qualidade do estudo, o que esse jovem ele sonha. Vamos correr atrás do sonho desse jovem. A gente não vai conseguir resolver o mundo, gente, não é isso. Mas a gente vai colhendo os encaminhamentos e chega aqui na cidade e a gente repassa, entendeu? Está tendo invasão de território, FUNAI, como é que a gente pode trabalhar nessa região? Né? Porque tudo isso são fatores de risco. Né? Se você não tem alimentação para dar para os seus filhos, como é que você vai ficar? Né? Se a sua terra está sendo invadida, você vai ficar bem emocionalmente? Não tem como. Né? Se você tem uma cultura super rica, mas não sabe por onde começar a resgatar essa cultura, né? Vamos atrás de meios e caminhos para ver como é que a gente pode fazer isso. Outra coisa, deixa eu ver. Então, assim, a questão do preconceito, como é que a gente pode trabalhar nos municípios, principalmente onde esses indígenas vão para receber os benefícios, como é que a gente pode tratar com os comerciantes, como é que a gente pode tratar com a rede bancária. Isso tudo que eu estou falando são coisas que já são feitas, tá, gente? São realizadas. Foram encaminhamentos que foram feitos, ações da Polícia Federal, comerciantes que ficavam com cartões de indígenas. Ah, mas o que tem a ver o cartão de indígena com a questão do suicídio? Tem tudo a ver, né? Ele foi violado, né? E às vezes só tem aquele dinheiro para ele comprar o combustível para subir para a aldeia dele novamente. Ele depende desse dinheiro. E muitas vezes, quando acontece isso, eles ficam às margens dos rios, lá esperando sair o próximo pagamento para poder conseguir chegar nas suas comunidades. Né? Então, assim, aqui na nossa região, no nosso distrito, nós temos uma parceria muito boa com o Ministério Público Federal, que tem nos ajudado muito. Né? Aquela história de quem não está contribuindo amigavelmente, né, está sendo responsabilizado, né, sendo obrigado a cumprir com o que tem que ser feito de fato, né, porque senão a gente não consegue caminhar. Os índices de suicídio vão disparar, vão lá para cima, a questão da desnutrição vai disparar, um fator, né, são fatores, né, são muitos fatores, não é algo isolado, né, que a gente sabe que a questão da desnutrição também tem muitas aldeias que a gente tem muito problema,
né? A gente já conseguiu fazer uma assembleia em 2 regiões que tem maior problema de suicídio, são as 2, na verdade, na nossa região, que tem, né, casos de óbitos por suicídio e altos casos de índice de desnutrição. E aí a procuradora, achei muito digno da parte dela, quando ela resolveu marcar essa reunião, eu pensei que ela ia querer que a gente trouxesse representante, né, trouxesse os indígenas até o gabinete dela. Ela disse, não, eu vou lá na casa deles, eu quero ver, eu quero conversar, eu quero ver o que a gente pode fazer. Isso foi uma conversa, eu digo assim, né, uma das conversas que nós tivemos, os encontros, que eu falei para ela, eu digo, tudo bem, doutora, eu digo, eu quero muito que os índices de suicídio caiam também, mas não depende só de mim, não depende só do DICEI, depende somente da equipe de saúde que está lá todo mês se desgastando, que eu digo, tentando fazer o que eles podem, muitas vezes sem muitos recursos, né, que a gente sabe como é que funciona hoje em dia, a gente trabalha com o mínimo, né, mas estão lá dando a cara a tapa, trabalhando, tentando orientar essas famílias, tentando trazer os encaminhamentos. Então, é assim que é feito, é todo um trabalho em rede, é um trabalho compartilhado, né? Não é só o DICEI, né, que trabalha sozinho que vai resolver a questão do suicídio, é um trabalho compartilhado, não é impossível a gente conseguir resolver sozinhos. Eu queria falar só um pouquinho a pergunta dela, né? Assim, é um desafio muito grande, né? Você pensar nessa questão de como contribuir, porque é um processo que já dura muito tempo. E a gente transformar uma sociedade, ela também demora muito tempo, né? O pensamento de uma sociedade. Então, por exemplo, são 520 anos que nós, enquanto indígena, ouvimos que ser indígena é algo muito ruim, que ser indígena é tudo que é pejorativo, né? Índio é preguiçoso, índio é indolente, índio não presta, índio não sabe de nada, índio é burro, dentro da universidade o professor não quer orientar índio. Então, assim, são muitos desafios que perpassa para a gente pensar numa possibilidade de mudar isso, né? Assim, como algo imediato. Então, eu acho que estar dentro de uma universidade, quando se cria oportunidades para o índio, para o negro, para os pobres, estarem dentro de um espaço que ele pode refletir o seu próprio eu, porque a gente, quando também não tem esse entendimento de nos enxergar enquanto seres humanos, e a gente absorve o discurso da sociedade que diz para você que tu não presta, né, porque tu carrega essa identidade de indígena, de negro. Então, quando você absorve isso e não se compreende, você sofre muito, né? E eu acho assim que um dos avanços muito grandes para a quebra de tudo isso é estarmos dentro da universidade. É o indígena entrar dentro desse espaço e ele vai pensar sobre ele próprio. Porque quando a gente faz leituras, por exemplo, isso é uma experiência minha. Quando a gente faz leitura, a gente vai se questionando de várias coisas, né? Eu não era assim há 4 anos atrás, antes de entrar na universidade. Eu não conseguia me enxergar enquanto Vitoto. Essa minha identidade enquanto Vitoto, ela está sendo construída, ela está sendo fortalecida a partir do momento que eu entendo o que eu sou, o que é ser Vitoto. E não é um caminho fácil, é um caminho de volta que eu estou fazendo, buscando as origens, acessando a memória do meu pai, por que ele deixou de falar a língua, por que eles vieram da Colômbia, por que minha avó não ensinou a língua para ele, minha avó era falante de Vitoto. Então, assim, estar dentro desses espaços, construir políticas de acesso e de permanência para o indígena, para os negros, para os pobres desse país, eu acho que a gente começa a fazer um trabalho de formiguinha, de a gente mesmo produzir a nossa história, de produzir o nosso lugar de fala, porque sempre alguém falou pelo indígena, sempre alguém falou pelo índio. A gente não tem autonomia, a gente não contou a nossa história.
A nossa história ela é contada pelos europeus, pelos brancos, e é uma história de quem venceu uma guerra. Então, quando o João Paulo escreve, quando um índio escreve a sua própria cosmovisão, está nesses debates de diálogos dentro de universidade, dentro de vários espaços na sociedade que nós estamos construindo, porque a universidade diz que está dando espaço para o índio. Não, porque aquele lugar não é nosso, aquele não querem nós lá dentro, então não é a universidade que está dando espaço nem voz para nós. Somos nós que estamos produzindo um espaço, assim como os negros estão produzindo. Os negros já estão muito além de nós. Nós estamos ainda caminhando dentro desse processo de conquista, de voz, de autonomia, que os negros já estão um pouco mais, mas dentro também de suas lutas, né, de negação, de invisibilidade, de preconceito que esses dois grupos vivenciam. Mas, assim como a universidade tem esse papel que nos nega, é o espaço que nós temos que estar, né? É o espaço que eu defendo para que o indígena esteja hoje, que outros parentes tenham a oportunidade que eu tenho de estar dentro desses espaços. E, sobretudo, as escolas hoje, por exemplo, as escolas são as grandes reprodutoras de preconceitos. Então, a nossa educação, ela perpetua uma educação colonizadora, porque ela traz o negro nos seus livros como alguém inferior, com uma corrente nos pés, e o índio é aquela imagem que o europeu encontrou ele lá, que é aquela caravela linda, com aquele índio fazendo fogo na beira do rio, nu, né, com aqueles corpos belos descrevidos, porque aqueles corpos lá também não é nosso, não, que o nosso corpo não é o que está descrito lá, não. Então, assim, nós, enquanto professores, futuros educadores, que eu sei que tem muitos jovens aqui que certamente serão professores, estão dentro de uma academia, a gente pensar nessa educação, né? Dessa educação que reproduz esses preconceitos. E é lá na educação infantil que a gente traz essas imagens, é no ensino fundamental que a gente traz essas imagens dos livros, essas histórias, dizendo que os europeus chegaram aqui e não sei o quê, como eles tivessem dizimado os indígenas e que não houvesse mais resquício de índio. Quando eu ouço um professor da educação infantil falar, eles falam como se não houvesse indígena mais no país. Então, o professor, ele é o grande responsável por essa negação, por a gente não conhecer a nossa história de indígena e de negro nesse país. Então, nós indígenas, nós negros, que vemos romper todos esses preconceitos a partir de nós escrevermos, a partir de nós estudarmos a nossa própria história e contarmos a nossa própria história. Então, quando você encontrar um indígena na universidade, você não se assuste. Quando você encontrar um indígena médico, não se assuste, porque nós estamos dentro desses espaços, nós estamos nos formando, né? E quando você encontrar um índio dirigindo carro, quando você encontrar um índio usando um iPhone, usando essas coisas que dizem que não é do índio, entendeu? A gente está num processo evolutivo enquanto indígena. Nós não paramos no tempo como as pessoas insistem em dizer que nós paramos. Não. Nós temos um modo de vida que é diferente. Nós temos uma cultura diferente. Assim como todos, né? Todos têm uma cultura diferente, porque partem de algum lugar. E a partir desse lugar você nunca vai ser igual. O meu parente que mora do mesmo lado que eu, ele tem uma maneira de ver o mundo diferente de mim. Pode ser similar, por compartilharmos de sermos o mesmo povo, a gente compartilha desses pensamentos. Mas se tu conversar com outro povo, é diferente, tudo é diferente. O modo de vida, de preparar uma comida, tudo é diferente. Então, essas diferenças, elas devem ser observadas, elas devem ser vivenciadas. E nós
sempre fomos muito acolhedores para com o não indígena, né? O que falta para que haja uma evolução desses dois mundos é que o não indígena nos reconheça, nos enxergue, nos respeite, porque a gente sempre respeitou o outro. Só que nós não temos isso como reciprocidade, né? Nós temos uma violação do outro lado. Então, a gente sempre teve aqui, a gente acolheu os europeus. A gente acolheu os europeus. A gente cuidou dos europeus e eles nos apunhalaram pelas costas, né? E isso é uma coisa que a gente não quer mais. A gente não quer vivenciar isso mais, né? A gente quer compartilhar esses dois mundos que a gente acha que é bem possível. E é isso. Obrigado. Posso só fazer uma fala final, se ninguém for fazer nenhuma pergunta, Marcelo? Pode. A gente está na semana, né? Uma semana super importante que a gente sabe que a saúde mental, a psicologia, a gente precisa avançar muito ainda, né? Se nem o branco, eles conseguem entender o nosso trabalho muitas vezes, né? Infelizmente, né? Quanto mais os indígenas, né? Não tem por obrigação entender. Mas só um exemplo, agora durante a pandemia, foram contratadas equipes de resposta rápida, né, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, e em nenhum momento ninguém se ligou que o psicólogo seria fundamental também nesse trabalho, né, tanto oferecendo suporte para as equipes de saúde, que, meu Deus, né, realmente estão ralando pra caramba, deram sua cara a tapa, famílias, de certa forma, desesperadas, né, porque um vírus novo não sabia o que ia acontecer, o medo de morte, né, iminente de morte, o risco de morte, né, na verdade. E em nenhum momento falaram em contratar um psicólogo de resposta rápida, né, uma ENSE de resposta rápida completa, e só enfermeiros e técnicos. E as nossas equipes ficaram, não só as equipes, como os indígenas, né, porque tem a questão de, morreu, não pode levar para a aldeia para fazer o funeral. Né? E isso é uma das grandes dificuldades assim, que a gente teve. Ainda bem que nossos números de óbitos foram baixíssimos aqui, mas mesmo assim ainda ocorreram. Né? Os indígenas, muitas vezes, quando as equipes chegavam, já tinham se automedicado com a medicina tradicional, né? Com seus chás, com seus banhos de asseio, e só faziam um relato do que tinha acontecido. Né? Tipo, já passou por aqui, todo mundo ficou mal, mas está tudo bem. E, então, assim, não é oferecido o suporte adequado, né? Infelizmente, a gente tem uma população aqui de quase 12 mil indígenas, só sou eu de psicóloga, são nossas equipes que trabalham em área, a gente trabalha como multiplicador, que tentam levar a saúde mental dentro das aldeias. O meu foco, infelizmente, a gente tem que dar prioridades, né? Eu digo assim, a gente tem que ser bombeiro, apagar fogo. É nessa região onde tem mais casos de alcoolismo, suicídio, então é nessa região que eu vou dar mais atenção, que eu vou atuar mais presencialmente, né, indo lá nas aldeias. Mas nas outras que eu não consigo ir, são nossas equipes multidisciplinares de saúde que atuam. Né, são eles que levam, e não é fácil, porque eles dão conta de vários programas, né, saúde do idoso, saúde da criança, saúde da mulher, tem os odontólogos também, faz parte da nossa equipe. Então, assim, é muito trabalho, então é praticamente impossível, torna-se impossível fazer uma saúde mental de qualidade da forma com que os indígenas merecem. E a gente sabe que não é só nas aldeias, que infelizmente na cidade também a gente passa por essa mesma situação. A demanda é enorme, imensa, nós sabemos o que nos espera, já estamos vendo reflexo. Não passamos da pandemia ainda, mas já estamos vendo reflexo, né, na saúde mental. Né, a procura aumentou consideravelmente, até para a gente conseguir também marcar um psiquiatra esses dias, a demanda está imensa. O rapaz falou, Nerivane, a fila está enorme de espera. Então, assim, infelizmente não dão a devida atenção, não conseguem ver a real importância, né, do trabalho da saúde mental do psicólogo. A outra pergunta aqui também, da Vitória Gabriele. Como se lida com os indígenas com transtornos mentais mais graves,
como TOD, bipolaridade, borderline, etc. Olha, até hoje, os mais graves que foram encaminhados são o que? Esquizofrenia, né? Casos de esquizofrenia que nós temos. Esses indígenas, eles fazem acompanhamento, né? De 60 em 60 dias, que eles vêm até a cidade. Em casos em que há necessidade do acompanhamento do psicólogo, a gente tenta articular com a rede do município, onde fique mais próximo, né, da casa deles, né, do município de abrangência, mas, infelizmente, nem todos os municípios, a gente sabe que oferta o serviço de psicologia, né? Temos a questão também, como a colega colocou, do preconceito, muitas vezes, quando se sabe que se trata de um indígena, as pessoas não querem atender, né? Infelizmente, a gente vivencia isso, mas é dessa forma que é feito, tá? Devido à pandemia, os atendimentos psicológicos foram suspensos, ainda não foram retomados nos municípios. Então, eu estou tentando fazer um acompanhamento onde pega telefone, via telefone com os pacientes. A gente sabe que trata-se mais de uma escuta qualificada do que um atendimento em si, né? Via telefone, fica mais difícil. E na casa de saúde indígena aqui da cidade, como aconteceu agora essa semana, o médico fez um encaminhamento para o psicólogo, numa paciente que perdeu a mãe, né, agora, recente, e aí eu me direciono até a casa de saúde indígena para estar ofertando esse atendimento. Então, vocês conseguem visualizar que é um trabalho que não tem como a gente fazer ele 100%, porque eu trabalho com gestão, eu fico no distrito de saúde indígena e sou multiplicadora, mas eu não tenho um psicólogo que vai lá na aldeia para mim. Então, eu vou para a aldeia, né, fico no distrito trabalhando com gestão, vou até a casa de saúde do índio para ofertar o cuidado quando necessário, vou aos hospitais quando a situação, aparece alguma situação mais complicada, resistência, né, do paciente, né, em receber o tratamento. Então, assim, a gente tenta se virar nos 30. Não é a forma mais adequada, não é a forma adequada, né? Mas vamos lutar e ter esperança, né, que dias melhores vão vir para a saúde mental também. Tem uma coisa dentro disso que eu estou querendo falar, né? É um exemplo que eu sempre dou. Tem algum microfone ligado e tem uma criança. É o meu aqui, meu filho. Ah, tá. Uma vez eu estava numa comunidade ribeirinha, né? E aí eles estavam contando, assim, um caso que aconteceu, certo? Aí a mulher chegou lá no porto, né? E aí ela olhou lá pro boto e foi encantada pelo boto, começou a se bater, assim, que aí tá gravado até, né? Tem um grupo focal lá que foi. E aí eles dizendo que precisaram uns 5, 6 homens para segurar a mulher e foi isso, né? E aí eu digo, então vamos analisar aqui por diferentes perspectivas esse acontecimento, né? Se fosse essas áreas biomédicas, aí as pessoas, não, sei lá, teve um surto, um transtorno, alguma coisa assim. Ah, tá bom. Se for assim, vão considerar de algum tipo de religião. Vai falar que é o quê? Ah, foi possuído, que isso, que aquilo, os espíritos e não sei o quê. Tal. Eu falei, e como vocês acham que foi da perspectiva lá dos povos ribeirinhos? Aí falaram, porque ela foi encantada pelo boto. Aí, como que fizeram? Levaram lá no curandeiro, aí o cara rezou nela e ela ficou boazinha ali, entendeu? Então, a gente vê esse exemplo, eu já vi também, assim, diferentes leituras, assim, com alguns povos também, né, indígenas. Conforme a leitura de mundo que a gente faz, a gente tem uma classificação diferente, assim, para os fenômenos, né? E tem algumas pessoas que já perceberam, assim, que seria
o ideal, mas é difícil no momento, por exemplo, ter uma classificação para cada um dos mais de 300 povos indígenas do Brasil. Por exemplo, a Erivane deveria saber dos 300 e poucos, seria assim, difícil no momento, hoje, né? Seria assim, quase que impossível, né? Conhecer tudo, a característica de cada povo, como é a classificação de saúde e doença de cada um, aí quando chega a pessoa, você sabe que é daquele jeito, né? Seria muito difícil, assim, né? Então, isso traz uma dificuldade realmente para o trabalho, né? E antigamente teve umas pessoas que também eu conversei, de alguns povos também, é como se antigamente essas doenças nossas de branco não existiam lá, né? Mas do contato com a nossa sociedade, também por causa das nossas leituras de mundo, né? Que algumas coisas começam a existir, digamos assim. O João Paulo, uma vez eu levei ele na sala de aula, e eu acho que o Lucas, não sei se foi da turma dele, da Annelise, alguém perguntou assim, né? Sim, mas não existia isso ou aquilo antes, né? Aí ele contou até um caso lá, que o mais jovem foi perguntar alguma dessas coisas, assim, pro mais velho. Aí a pessoa mais velha lá até ficou assim de cara meio amarrado, esperou uma semana para falar com o jovem, né? E aí quando esse jovem já estava, não lembro exatamente se numa festividade, alguma coisa assim, eles já tinham bebido bastante, ele falou, tá vendo? Por isso que você não entendeu, porque é como se ele tivesse querido dizer assim, isso está acontecendo, você está fazendo essa pergunta é porque você já, digamos assim, como se estivesse contaminado pela sociedade ali do branco. Porque senão você nem essa pergunta você estaria fazendo, né? E então, a partir desse exemplo, né, que ele também deu, eu vejo que de fato é preciso a gente ter mais aprofundamento, conhecer mais essas diferentes culturas e também, como a Wanda falou, considerar a evolução que todas as culturas estão tendo nesse contato, né, uns com os outros, né? A gente achar que existe uma pureza do índio, o indígena como ele era há 500 anos atrás, é a mesma coisa que a gente querer que a gente considere que nós sejamos com o mesmo grau de pureza dos portugueses, ou sei lá, qual foi o nosso ascendente, que também veio aqui há 100, 200, 500 anos atrás, né? A gente não pode querer isso, certo? É meio estranho. Então, eu fico pensando que é realmente uma grande dificuldade e um trabalho a ser feito, né? A gente trabalhar mais, escrever mais, pesquisar mais, e as pessoas que estão trabalhando diretamente com os indígenas, como a Nerivane e outras pessoas, para produzir conhecimentos e a gente ir acompanhando esse ritmo de mudança que todas as sociedades têm, né? Para que a gente tenha serviços cada vez melhores, possa se compreender mutuamente, né? Eu vejo que no momento é isso, assim, para mim ficou bem marcado nessas falas que é preciso ter um respeito mútuo, respeitar o lugar do indígena, né? A Wanda bem falou, eles conquistaram, foi a gente que deu, eles conquistaram, né? Então, considerar isso, né? Esse respeito, então, por essas conquistas e a gente poder trabalhar junto para construir conhecimentos que possam colaborar e fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor, tá bom? Professora, a gente tem algumas perguntas no chat. Tem uma da Vitória Gabriele, que ela perguntou como se lida com os indígenas com transtornos mentais mais graves, como TOD, bipolaridade e borderline. Eu acho que foi o Léo, né, que tinha lido essa... A Nerivane falou já. Foi uma bem semelhante. Ah, tá. Então a gente tem uma outra... Não. É da Vitória Gabriele, que não há quantidade suficiente de psicólogos, então, para o trabalho.
No caso, os profissionais não aceitam o trabalho ou realmente não há profissionais na cidade? Na verdade, assim, não são todos os profissionais essa questão da aceitação do trabalho, né? Que é principalmente sobre a questão do respeito, né, à cultura, aos rituais, né, ao modo de vida do indígena. Não são todos os profissionais, tá, gente? Não são a maioria, são a minoria, que tem essa resistência e que muitas vezes isso diverge junto com a questão do juramento. Ah, mas eu jurei salvar a vida, não sei o quê, não sei o quê, né? E aí o indígena diz, não, aqui você não vai entrar, eu que vou cuidar, né? Estamos tratando com a medicina tradicional, o pajé já está cuidando. Então, a divergência geralmente é nesse sentido, mas, assim, a equipe que eu tinha mais dificuldade em relação a isso, hoje, ainda bem, são uma das nossas melhores equipes, conseguiram compreender realmente o trabalho, né? Mas foi igual o colega colocou, não sei se foi o Leon que falou, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Que é com o tempo que a gente vai conseguindo conquistar. É tanto que quando eu comecei a ir nas terras indígenas para fazer o trabalho, justamente onde há óbitos, casos de óbito por suicídio, às vezes a equipe estava ali, né, trabalhando, tá aí eu observando, tentando conversar um pouquinho, né, e aí quando eles terminavam, diziam assim, já, tu pode fazer a tua parte. Eu disse, não, já estava fazendo, né, observando, né, conversando com os indígenas. Então, infelizmente, nós não temos profissionais suficientes, né? Tanto que são 12 mil indígenas, só eu de psicóloga. A gente tem que se dividir entre gestão e atuação em campo, porque não tem como eu trabalhar a saúde mental aqui sentada na cadeira sem ouvir o indígena, sem discutir com o indígena, como é que eu vou orientar essa equipe? Né? Então, a gente faz supervisão de campo, trabalho de campo junto com a equipe, porque quem dá continuidade ao trabalho são as equipes de saúde, os enfermeiros, os odontólogos, né? A gente inclui todo mundo, inclusive até o barqueiro, porque muitas vezes o barqueiro, ele tem informações privilegiadas que não chegam até a mim. Um exemplo, ou a enfermeira que está em área, porque o indígena tem um vínculo melhor com ele. Então, às vezes, ele consegue observar situações e saber de informações que não, se fosse eu que estivesse lá, eu não teria essa informação. Então, a equipe é todo mundo, né? Agente de saúde indígena, barqueiro, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, odontólogo, auxiliar de saúde. Então, todo mundo. É tanto que, para participar das capacitação e oficina de saúde mental, quando eu incluí o odontólogo, barqueiro, Brasília deu um pulo, assim, que eu digo assim, né, a CESAI. Mas como assim? O que é que tem a ver o odontólogo participar de uma capacitação de saúde mental? Aí eu tive que fazer a justificativa, só para você ver como é que é o grau, né, de falta mesmo de conhecimento, né, sobre a questão da saúde mental. É tão ampla e as pessoas não conseguem enxergar. Né? É o que eu costumo falar. A saúde mental, ela está atrelada ao programa de imunização, a da saúde da mulher e da criança, a nutrição, anda ali em conjunto, não tem como, né? Então, eu sirvo como multiplicadora para as equipes atuarem em área, né? Mas o certo seria, tem distritos que conseguiram, que hoje tem 14 psicólogos, né? A população é maior do que a nossa, aqui é maior, mas são 14 psicólogos e 8 assistentes sociais, então faz toda uma diferença. Mais alguma coisa? Alô? Acho que nós não temos mais perguntas. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Não, eu só queria agradecer a atenção de vocês, né? Eu sei que é um assunto que se tem muita curiosidade, né? Não tem como dizer que não. Agradecer o convite, tá à tua disposição. Alguém te quiser tirar alguma dúvida, é um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. O que eu falo para os futuros colegas, né, de profissão, não é fácil, né, mas se fosse fácil, qualquer um chegaria e fazia. Às vezes, em momento de desespero, assim que eu digo que você fica, né, meu Deus, eu digo, por que eu não fiz enfermagem, né? Você chega, tome injeção, resolve aquele problema, colhe aquele PCCU. Saúde mental é muito mais complexa,
né? Então, a gente realmente tem que ter paciência, porque eu lembro que quando eu iniciei o trabalho e queriam resultados assim, ó, queriam resultados, não conseguiam entender como é que funciona o nosso trabalho, foi muito árduo. Hoje já está mais tranquilo em relação a isso, né? Porque também eu já venho construindo junto aos indígenas esse trabalho, e aí consegue entender um pouco melhor. Mas imaginar, não, a gente contratou uma psicóloga, mas o suicídio não parou? Como assim, né? Então é essa a visão que as pessoas têm, mas é com paciência, né? Com calma que a gente consegue mostrar, consegue ver, né? O resultado do nosso trabalho vale muito a pena, né? Quando a pessoa diz, há 7 anos eu tentava explicar o que eu sentia e ninguém me entendia. Isso aí, para mim, não tem preço mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Então, nós vamos fazer um encerramento aqui. Agradecemos também a sua presença. Sua fala foi muito enriquecedora para todos nós. E desejar uma boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Nada, tchau, tchau.